Olá, amante do automobilismo, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje o restante da trajetória de sucesso do nosso querido Corsa. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! No vídeo anterior, acompanhamos a revolução causada pela chegada do Corsa e seu imediato sucesso entre os consumidores. Em 95, o Corsa, eleito carro do ano, ganhou novos integrantes, com a chegada da belíssima versão picape e da exclusiva versão sedã. Já em 96, acompanhamos a corrida desesperada da concorrência para atualizar seus modelos compactos, na tentativa de frear o sucesso de vendas do Corsinha. Se você ainda não conferiu a primeira parte, dê uma pausa nesse vídeo e assista! E para você que já iniciou esta viagem conosco, chegou a hora de continuarmos nesta fascinante trajetória pelas linhas arredondadas deste fenômeno da Chevrolet chamado Corsa. Entrava o ano de 97 e, apesar de todo o esforço da concorrência, o sucesso do Corsa ia de vento em polpa. Mais uma vez o compacto da GM foi eleito o carro do ano pela revista Auto Esporte, somando o título de melhor automóvel por 2 anos consecutivos, em 95 e 96. Sem falar que o Corsa ganhava praticamente todos os comparativos realizados pela mídia especializada. Prova de que a linha de compactos da Chevrolet estava bem preparada. Corsa Wind e Corsa Super com motores 1.0 PowerTech bem mais potentes. Corsa GL de 2 ou 4 portas, agora com motor 1.6 de 92 cavalos, no lugar do 1.4. E para completar, Corsa Picape e Corsa Sedã, todos fazendo a cabeça dos brasileiros. Em sua campanha publicitária, a GM avisava: o Corsa continua sendo o melhor. Carros 1.0 tem muitos para escolher. A maior revista especializada do Brasil analisou um por um e escreveu em letras grandes: Corsa ainda é o melhor. Corsa é mais confortável e bem equipado que qualquer um dos seus revigorados rivais. Tá vendo? O Corsa está lá em cima. Muitos me perguntaram, e o Corsa Wagon? Bom, nossa série de vídeos busca resgatar nossos carros nacionais de sucesso. Mas, apesar de ter sido fabricada na Argentina, atendendo a muitos pedidos, eu resolvi abrir uma exceção. Para completar a família, em março de 97, a Chevrolet lançava mais uma novidade, a perua Corsa Wagon. Mesmo sendo fabricada na terra dos nossos hermanos, ela tinha o coração brasileiro. Era equipada com o mais novo motor 1.6 de 16 válvulas, produzido aqui no Brasil. Ao contrário das outras versões do Corsa, a perua chegava para competir com concorrentes de peso: a recém-lançada Palio Weekend, o Ford Escort SW e a veterana Paraty, que havia sido recentemente remodelada. O Corsa Wagon teve também uma dupla missão: substituir o já há muito tempo extinto Chevette Marajó e tentar se posicionar na lacuna deixada pelo Cadete Ipanema, que saía de linha também em 97. Por fora, a perua Corsa dava a impressão de ser menor do que as concorrentes. Chegaram a dizer que ela era um Corsa hatch de 4 portas esticado. É verdade que seu porta-malas levava menos bagagens do que o sedã, mas por dentro ela era bem espaçosa e o próprio porta-malas não era tão pequeno assim. Novo Corsa Wagon! Barras de proteção lateral, o
sério. Fora do sério! Novo Corsa Wagon. O motor é sério, o espaço é fora do sério. Fora do sério! Fora do sério! O Corsa também teve uma versão especial. Em 97, a pedido da empresa Arisco, patrocinadora do piloto Nelson Piquet, a Chevrolet produziu 120 unidades de uma série especial denominada Corsa Piquet. Baseado na versão Indy 1.0, o Corsinha foi estilizado com pintura amarela, rodas do GSI e o emblema do capacete do tricampeão nas portas. No mesmo ano, o Corsa Sedan, apelidado de Baby Vectra, ganhava câmbio automático de 4 marchas opcional na versão GLS, e o Corsa GSI deixava de ser produzido. No final da década de 90, o país viveu uma onda de motores 1.0 16 válvulas. E mais uma vez a Chevrolet deu um salto à frente, lançando o primeiro sedã com motor 1.0 do país, batizado de Corsa Sedan Super. Apesar do motor ser modesto para seu peso, o preço mais em conta era um grande atrativo. Veja o comercial de lançamento. Opa, um Corsa! Onde é que nós saímos, hein? Bem debaixo de um motor 1.0. Mas com aquele porta-malão ali, não existe. Eu conheço 1.0. Impossível com um porta-malão desses. Desde quando você entende de carro? Eu entendo de porta-mala. Ah, é? Você entende de bueiro. Novo Corsa Sedan Super, o único 1.0 sedã do Brasil. Porta-malão, hein? 1.0. O ano era de Copa do Mundo e, para comemorar, a GM lançou uma série especial, o Corsa Champ, para as versões Indy 1.0 e Picape 1.6, com pintura em azul escuro, rodas de alumínio aro 14 e faixas laterais comemorativas. Quem não comemorou foi o Brasil, que perdeu a Copa de 98 para a França. A linha Corsa 99 chegava com algumas novidades, como airbag opcional e uma nova suspensão, que garantia maior estabilidade nas curvas. Corsa. E a suspensão? Que suspensão? Eu sou um ótimo funcionário. Eu tô falando a suspensão do Corsa. Ah. É muito boa de curva, de buraco, de lombada. Não é nem sentir. Como você sabe disso? Eu entendo de suspensão. Opa! Chegou a linha Corsa 99. Olha a lombada. Com nova suspensão dianteira HPS, mais confortável e segura. Em abril de 99, seguindo o mercado nacional, o motor 1.0 16 válvulas chegava também para a perua Corsa, passando a se chamar Corsa Wagon Super. Anda, corre, acelera. Tá pensando que eu sou o quê? Corsa Super, com um novo motor 1.0 16 válvulas. Mais potência e desempenho como você gosta. O Corsa Sedan, que teve uma queda nas vendas após a chegada do Astra em 97, já havia ganhado motor 1.0 16 válvulas. Passou então a ser oferecido também na versão a álcool, dando claros sinais de que a Chevrolet passaria a focar no segmento mais popular para o Corsa Sedan, aproveitando que nesta época o mercado vivia uma verdadeira febre de carros populares. Corsa Sedan, de 1.0 a 1.6, 16 válvulas. Bom, com bumbum. Resistindo ao bug do milênio e mais um fim do mundo adiado, a linha Corsa entrava o novo milênio de visual novo. Enquanto na Europa a Opel se preparava para lançar a terceira geração do Corsa, no Brasil a Chevrolet optou por desenvolver alterações próprias e bem sutis.
conta pra mim, quanto você pagou nesse Corsa, hein? Apressadinho, hein? Você não reparou na beleza interior? Reparei sim, mas é que eu amo essas curvas, sabia? Tudo de sério. Para-choques na cor do carro, barra... Ah, não embaça, vai. Claro que não. Tem vidros verdes e desembaçador traseiro. Conta, vai. Tá, mas só pra você. Aproveite. Bônus especial e condições assim tentadoras só nas concessionárias Chevrolet. A nova frente do Corsa, inspirada no já extinto GSI, ganhou uma grade em forma de colmeia e sem os tradicionais frisos. Os faróis ficaram mais transparentes e com elementos ópticos. Exibia também para-choques mais robustos, de gosto duvidoso, com saliências nos extremos e preparação para faróis de neblina em todas as versões. Já as lanternas traseiras ganharam saliências em forma de bolhas. Vamos acompanhar um comercial de lançamento. Este é o novo Corsa Sedã Wind. Amplo porta-malas, vidros verdes, desembaçador traseiro e para-choque na mesma cor do veículo. Que máximo! Barra de proteção lateral, odômetro parcial, console e antena no para-brisa. Máximo, hein? E tudo isso por R$ 15.337. Mas isso é o mínimo. Corsa Sedã Wind, R$ 15.337. Aproveite, é o mínimo que a gente pode fazer por você. O Corsa foi um carro criado pela Opel e vendido em diversos países. E para coroar esse sucesso mundial, em 2000, o Corsa recebeu o título de carro mais vendido no mundo em 1999. E para comemorar, a Chevrolet do Brasil substituiu nosso velhinho rabugento das propagandas por um gringo alemão. Acompanhe o comercial. Wer kein Samba mag, ein guter Kerl ist es nicht, ist schlecht in seinem Kopf oder krank am Fuß, Samba aus meinem Land, die alles so sagt. Wenn man ihn singt, tanzen alle mal, wenn man ihn singt, tanzen alle mal, Samba aus meinem Land, die alles so sagt. Wenn man ihn singt, tanzen alle mal. Corsa, das meistverkaufte Auto der Welt. Wunderbar, super. Em julho de 2000, o Corsa ganhava uma versão furgão meia-boca, vendida apenas para frotistas. Em setembro de 2000, o Corsa hatch ganhava a versão GLS, ao mesmo tempo que perdia sua posição de carro popular com o lançamento do Celta, que chegava para se tornar o carro de entrada entre os compactos da marca. A série especial Millennium, lançada no final de 99, se torna a versão de linha para os Corsas hatch sedã, com motores 1.0. Der Chico dort ist wieder riert, der Chico frisst meine Gänse schnell. Der Chico dort, der muss sich ernähren und den Finger fressen in dem Wald. Der Chico dort, der Chico riert, der Chico frisst meine Gänse schnell. Der Chico Corsa, das meistverkaufte Auto der Welt. und den Finger fressen in dem Wald. Ainda em 2000, a Chevrolet passou por uma situação incômoda. 1.300.000 proprietários de Corsa foram chamados em um imenso recall. Todos os modelos da linha Corsa fabricados entre 94 e 99 precisaram passar por reparos nos cintos de segurança dianteiros, que devido a um problema de desgaste, corriam um risco de se soltarem. Este foi o maior recall da história da indústria automobilística brasileira. No final de 2001, os motores 16 válvulas foram extintos, pouco antes da chegada da nova geração do Corsa, que já havia sido apresentada na Europa em 2000. A GM anunciava para o próximo ano o lançamento do novo Corsa no Brasil, totalmente reestilizado. O nosso querido Corsinha, aquele carismático carrinho popular que cativou o coração dos brasileiros, provocando uma revolução no segmento dos populares, se preparava para se despedir do mercado, dando lugar a um novo Corsa mais moderno e de categoria superior. Você acompanhou a trajetória da primeira geração do Corsa no Brasil.
Não perca no próximo vídeo o lançamento do novo Corsa, todas as suas versões e toda a sua trajetória pelos anos de 2002 a 2012. Você não vai perder, vai? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder o restante da trajetória do Corsa. Se tiver uma história para contar, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Não deixe de conferir os canais parceiros indicados aqui embaixo na descrição. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.